Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer, estar aqui para mais um dia de aula de língua portuguesa e vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Então, na aula 31, temos como objeto de conhecimento advérbio, detalhamento, estudo dos processos estruturais morfossemânticos da língua portuguesa, dando ênfase à função do advérbio num contexto. É isso aí, vamos à nossa aula. Olá, então, nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre advérbio. Então, a gente vai ler aqui um pequeno texto, e vamos descobrir. Será que existe um advérbio aí nesta passagem do texto? Vamos lá. O amor é um ato de fé, e todo aquele que tem pouca fé também tem pouco amor. Então, observe que nós temos a palavra destacada pouca e pouco. De repente, poderíamos pensar, será que é um advérbio? Será que é um adjetivo? Lembra que o adjetivo dá qualidade, qualifica o substantivo, dá uma característica. E o adjetivo, ele está sempre conversando com o substantivo, São amigos, ali andam juntos, O substantivo está ali, quais são os seus amigos que estão ao redor? É o artigo, é o adjetivo, o quem mais? Os pronomes, então eles são assim mais chegados. Então a gente vai verificar nesta passagem que pouca e pouco se refere a quê? Nós vimos que pouca fé. Então fé, pouca, Nós estamos aqui observando que pouca se refere a fé. Fé é o quê? Substantivo. Pouco, amor. Amor, pouco está se referindo a amor. Tá? Só para a gente entender, para começarmos a falar sobre o advérbio. Então, se nós temos uma palavra aqui que se relaciona, está falando, com um substantivo, nós temos o que? Um adjetivo. Então, pouca e pouco aí estão fazendo o papel de adjetivo e não de advérbio. Primeiro que, ao identificar que as palavras estão se referindo a um substantivo, então já pego que não é advérbio. O advérbio, ele conversa mais com quem? Com o verbo. Então, ele está ali sempre interagindo com o verbo e não com o substantivo, tá? Então, se tiver essa dúvida, vê que pouca se refere a fé e pouco está se referindo a amor, eu já sei que não é um advérbio, tá certo? E outra situação aí, pouca e pouco, há uma flexão. Os advérbios não se flexionam, Então, não posso passar o advérbio para o masculino se estiver no feminino e nem plural se estiver no singular. Ele é invariável, não vai variar como advérbio. Já como substantivo, ou como adjetivo, ele vai variar. Se o substantivo for feminino, o adjetivo vai para o feminino, Pouca fé, porque eu tenho a fé, Pouco amor, eu tenho o amor masculino, então por isso que pouco. Então, já descartamos que não se trata de advérbio. Vamos para o outro exemplo. Ser capaz de dizer o quanto se ama é amar pouco. É amar pouco. Amar é verbo. E pouco. Amar pouca.
eu posso passar para o feminino, amar pouca. Não, é verbo. Não indica que é masculino e nem feminino. Eu vou usar o pouco, aí sim, é advérbio, é invariável, não vai para singular, plural, feminino e masculino. E acompanha aí um verbo, tá? Esse é o principal papel do advérbio. Então, vamos observar aqui uma frase, veja que tem: o brasileiro joga futebol. Eu posso acrescentar outras palavrinhas aí nesta frase, né, que vai me orientar de quando, onde, como, que nós chamamos de circunstâncias. Então, essa afirmação é possível acrescentar circunstâncias que indiquem modo, tempo, lugar, finalidade. Então, fazendo algumas perguntas, a gente pode identificar alguma dessas circunstâncias que eu poderia acrescentar. Ó, o brasileiro joga futebol, eu posso perguntar: onde? Num campo, na calçada, no meio da rua. Então, isso é uma circunstância de lugar. Onde eles jogam? Eu posso acrescentar e dizer: olha, eles jogam no campo. Estão jogando ali na calçada, outros jogando no meio da rua, né? O lugar onde estão jogando, circunstância de lugar. Com quem? Qual é a companhia? Quais são os companheiros, né? Então, com amigos, com vizinhos, então tudo isso são circunstâncias, né? E essas circunstâncias são representadas pelos advérbios ou locuções adverbiais, né? Como? Com alegria, com paixão, ele joga, né? Para quê? Para esquecer os problemas. Quanto que ele joga, né? Qual é a intensidade? Ele joga muito, joga demais, joga pouco, pode ser. Com o quê? Né? Que pode ser os instrumentos, né? Com bola, ele joga com a laranja, né? Ele está ali só brincando com os amigos, ele joga com bola de papel. O importante é interagir. Então, as palavras e os termos que indicam as circunstâncias em que se dá a ação verbal são chamados de advérbios e adjuntos adverbiais. É que a gente vai ver o que é um advérbio e o que é um adjunto adverbial, que vai dar praticamente na mesma coisa. Então, um advérbio é a palavra invariável que se relaciona mais diretamente com o verbo. Veja só, o advérbio, por que é invariável, gente? Ele não vai variar, ele só é de uma forma para o que você for utilizar. Para o masculino, para o feminino, para o singular, para o plural, você vai ter somente uma forma. Por isso que é invariável, significa que não vai variar, né? Vai variar, ele não vai se modificar. Então, o advérbio, preste atenção, quando eu falo, eu estou meio cansada. Muita gente, por ser mulher, fala, eu estou meia cansada. Eu não posso dizer que eu estou meia cansada, porque eu não estou só com a minha metade aqui cansada e a outra não está. A meia, eu comi meia laranja, né? Meia maçã, meio mamão, aí sim vai variar. Mas meio, como advérbio, eu estou meio cansada. Porque é advérbio, não vai variar. Tanto faz ser para homem quanto para mulher. Eu vou dizer que eu estou meio preocupada, tá? Meio cansada, ou meio cansado, meio preocupado, tá? Que é advérbio, é o modo como eu estou me sentindo. Né? Então, se tiver um meio aí, estando perto do verbo, e você já sabe que é um advérbio, né? Ele não vai variar só porque é mulher, vou dizer que está meia, tá?
A locução adverbial, então essa palavra, esse advérbio, ele vai se relacionar com o verbo, dando uma circunstância para esse verbo. A locução adverbial, ele é do mesmo grupo, né, de palavras, como advérbio, ele vai ter o mesmo valor, a única diferença é que ele vai ser formado por mais de uma palavra, tá? Então, você vai observar a formação dele, não vai ser uma palavra só, como advérbio, né? Ele vai ser formado por duas palavras. Manhã, advérbio. De manhã, locução adverbial, mas vai ter, né, a mesma função, o mesmo valor. Os advérbios e as locuções podem expressar diferentes circunstâncias, as quais determinam suas classificações, tá? Então, tanto os advérbios quanto as locuções adverbiais, eles vão expressar essas diferentes circunstâncias, né? Momentos, as quais a gente vai aqui apresentar para vocês e as classificações. Vamos ver aqui o tempo, né? Quais são as palavras que expressam essas circunstâncias de tempo. Então, os advérbios e do lado as locuções adverbiais que estão relacionadas a tempo. Ontem eu passei bastante, né? Ontem, então está relacionada a tempo. Então, nós temos várias palavras. Você, é claro que não vai decorar, mas você vai ter essa ideia quando se fala, né? Ontem, hoje, amanhã, sempre eu estou fazendo isso, né? O tempo todo, antes, depois, já, ainda, jamais, em tempo algum, né? Farei, nunca, raramente, inicialmente. Então, são todas palavras que expressam, que dá essa ideia de circunstância de tempo, né? Hoje estou aqui, né? Circunstância de tempo hoje, né? As locuções vai ter o mesmo valor, mas veja que são formadas por mais de uma palavra. À noite, né? Então, a gente tem aqui a formação à noite, de manhã, né? Só tem manhã aqui, veja, mas a locução, como é formada por mais de uma palavra, de manhã, né? Geralmente a preposição junto com outra palavra, não substantivo. Então, à noite está relacionado à mesma coisa que eu falo, só noite, né? Só que noite é advérbio. À noite, locução adverbial. De manhã, olha, manhã advérbio, de manhã, formado por mais de uma palavra, locução adverbial. De vez em quando dou uma passada, né? Lá em determinado lugar, o tempo. Em breve, às vezes, hoje em dia. Então, vamos para o lugar. Lugar, aqui. Onde você está? Aqui, né? Ali, lá, aí, longe, fora, abaixo, acima, além, atrás, através, dentro, junto, perto. Todas essas palavras, né, indicam lugar. É por isso que há essas circunstâncias. Geralmente, não, quando é advérbio, né, vem com o verbo. Eu estou aqui, né? Ele está ali. E as locuções adverbiais, veja que também com essa ideia de lugar, portanto, formado por mais de uma palavra. À direita, à esquerda, né? Que lugar está? Está ali à direita, está lá à esquerda. De longe, por fora, em cima, por baixo, à distância, ao lado. Intensidade, né? Bastante. Olha, eu estudei bastante, foi a intensidade, né? O tanto que eu estudei. Estudei bem, demais, muito, pouco, meio, completamente, apenas, menos, mais. Tudo isso está relacionado à intensidade pela qual foi realizada determinada ação. Já a locução, né, que é formada por
mais de uma palavra, olha, em preposição, de novo preposição, por completo, em excesso, de muito, em demasia, tudo é a intensidade, a proporção, né, que é feito, praticada a ação. Então, tem afirmação. Sim, certamente. Quando eu falo em afirmação, né, já diz aí afirmando algo. Você vai sair mesmo comigo amanhã? Sim, certamente. Realmente, né, eu falei que sim, de certo que eu vou, né? E a locução, com certeza, sem dúvida eu irei, de fato. Veja só quando eu digo, olha, com certeza estarei aí, eu estou afirmando, né, que eu irei até aquele lugar. Sem dúvida, de fato, né, eu combinei e estarei lá. Já a negação, né, não, nem, nunca, tampouco eu irei, né? De modo nenhum eu sairei, né, com você, de forma alguma, eu irei em determinado lugar, de jeito nenhum. Então, todas essas palavras, elas estão em negação. Veja que a afirmação, eu digo sim, certamente, né? Já a dúvida, quando eu falo possivelmente, né? Você vai a determinado lugar? Possivelmente. Eu afirmei? Eu neguei? Eu disse que sim? Eu disse que não? Eu disse possivelmente. Talvez eu passe lá, né? Provavelmente. Mas isso deixa dúvida no ar, né? Eu não afirmei nem neguei. Talvez, porventura, né? Eu passarei mais tarde, mas também não deu certeza de nada. Na locução, quem sabe, né? Eu passarei, mas também você fica. Acho que ele não vai passar, ou talvez passe, tá? Fica a dúvida aí, né? Por certo, ele voltará, mas também não temos tanta certeza assim. Ainda temos de modo. Eu só quero que vocês compreendam, né, e entendam que estas palavras não vai precisar você decorar, de lugar, essa de negação, de afirmação. Você só precisa entender que quando você pronuncia aquela palavra, fala para alguém a intenção que tem por trás, né, dessa palavra, a ideia que ela carrega, né? O modo, assim, depressa, bem devagar, como alguém faz algo, né? Por exemplo, como o Joãozinho anda, eu posso dizer depressa, né? O modo, né, que ele anda. Então, ele anda depressa, ele escreve bem, é o modo que ele escreve, ele anda devagar, pior, melhor, mal, quase todos os terminados em mente. Velozmente, suavemente, tranquilamente, né? Quase todos os advérbios terminados em mente, tá? As palavras, né? Que eles dão essa ideia de modo como ele anda velozmente, ele anda suavemente, ele anda tranquilamente, né? Aí, de modo também que expressa essa ideia de modo, de como se faz algo, né? À toa, à vontade, às pressas. Olha, ele fez as atividades às pressas. Como ele fez, né? De que modo? Às pressas. A pé, né? Que ele caminhou até determinado lugar, às escondidas, por acaso, de cor. Modo que ele apresentou de cor, né? Ele sabe de cor e salteado. Então, estes são, né, alguns dos advérbios, né, e sua classificação.
Só em falar as palavras você já tem, né, a ideia de que se trata de modo, de lugar, de dúvida, de negação, né, de tempo. Só em algumas palavras assim, quando você cita, já traz, né, imediatamente o sentido. Agora a gente vai também ler um texto, a gente vai descobrir o sentido dessas palavras, né, as circunstâncias que elas expressam dentro do texto. Noite, tão perto, tão longe. Por onde é o deserto? Às vezes responde de perto, de longe, mas depois se esconde. Somos um ou dois, às vezes nenhum, e em seguida tantos. Então, a gente vai ficar aqui nesse trecho aqui do poema, porque eu quero falar para vocês o tantos, né? Tantos, aí é o quê? Será que é advérbio? Mas está no plural, né? Tanto, tantos. Né? Então, eu trato de um pronome indefinido. Ela é uma palavra variável, né? Tanto é advérbio, mas tantos é pronome indefinido. Por que eu sei? Olha, está tanto, tanta, tantos e tantas. Né? Então, vai variar. Já se for tanto como advérbio, não varia, né? Então, é isso aí que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, nós temos, né, voltando ao texto, para a gente identificar as palavras que trazem circunstância para dentro do texto. Olha, tão perto, tão longe. Né? A escritora aí utilizou, né, até de palavras com sentidos opostos, tão perto, tão longe dentro do texto, né? E ela teve essa possibilidade porque trouxe as palavras que dão essas circunstâncias, né? Então, a gente vai agora analisar os advérbios, né? Então, vocês vão observar. Tão é advérbio que é de intensidade, né? Tão. Perto, de lugar. Está pertinho aqui, né, de mim. Está longe, também indica lugar. Depois, né, quando a gente sair daqui, advérbio de tempo. Quando eu digo depois, a gente conversa, né? Eu estou dizendo que esse depois, daqui um tempinho, a gente conversa. Às vezes, lembro que locução formada por mais de uma palavra, né? Então, às vezes, mas tem essa ideia de tempo. Tu conversa sempre com teu amigo? Às vezes, né? Então, isso aí está relacionado a tempo. De perto, de lugar, né? Locução adverbial de lugar. De longe, locução adverbial de lugar. Em seguida, locução adverbial de tempo. Eu vou terminar aqui em seguida, né? Eu estou aqui nesse momento, mas daqui a pouco eu irei em seguida conversar com você. Então, isso aí em seguida está relacionado ao tempo, né? Que irei fazer determinada coisa. Compreenderam? Então, vamos agora para mais um textozinho aqui, que é do signo de Sagitário. Vamos ver que quem, né, preza por esse tipo de texto, se utilizou o de locução adverbial, será? Né, a gente vai observar que se tem. É para dizer o tempo, o lugar, alguma coisa assim. Neste mês, dê mais atenção a seus familiares, cuidado com a saúde, que é de Sagitário, né? Então, neste mês, né, quando se colocou essa locução adverbial, está falando de quê? De tempo, né? Com calma, tudo se resolve. Com calma. Né? Qual é a circunstância expressa por essa locução adverbial? Com calma. Né? Que
modo, né? Então, o modo como tudo se resolve. Como tudo se resolve? Com calma, né? Então, com calma também é uma locução adverbial, né? E vamos ver mais um texto, aqui a gente vai observar a história de janela número 2, né, o título do texto. Então, a gente vai fazer a leitura desse texto, verificando, né, todos aí os advérbios ou locuções, qualquer coisa que expresse, né? Então, no muro, o gato, na árvore, o passarinho. Agora, o gato na árvore, o passarinho no muro, na janela, uma criança rindo. Então, vamos observar do início, né, o que acontece. Por que se utilizou, né, algumas expressões aí que dão circunstâncias, né, pode ser de lugar, de tempo, vamos observar aqui. Primeiro, o que acontece, né? A gente vê que tem algumas locuções aí no muro, locução adverbial de que. No muro eu quero dizer o quê? Né? O lugar, né? Tem também, né, um verbo aí que ele não aparece, mas dá para a gente perceber? Então, para vocês verem que dentro de um poema, com poucos recursos, né, dentro de um texto, com poucos recursos, faz um poema, né? Aí tem o verbo, por exemplo, ó, no muro o gato. Tem algum verbo que poderia estar aí explícito? No muro está o gato, né? Na árvore está o passarinho. Então, tem aí um verbo, né? Mas só que ele está oculto, né? Não aparece. Então, foi intencional, com certeza. Então, no muro é a locução adverbial de lugar. Na árvore, o passarinho, né? O passarinho está na árvore, também é uma locução adverbial de lugar. E é interessante que ele está num poema para quê? Para fazer, né, esse movimento. Primeiro ele está no muro, né, o gato, depois o passarinho está na árvore. Aí vamos para outra parte do texto. Agora, né, nesse momento, tempo, né, o gato está na árvore. Então ele fez essa transição, e o passarinho no muro. Então, esse movimento de lugar e de tempo, né? Agora o advérbio de tempo, e na árvore, no muro, uma hora o gato está no muro, outra hora está na árvore, e assim vice-versa com o pássaro. E na janela, uma criança rindo, na janela. E que lugar a criança está? Na janela. Então, locução, né, adverbial também de lugar. Então, esse movimento é importante, né, de lugar para lugar, porque o passarinho ele está correndo com medo do gato, né? Então, uma hora um está no lugar, outra hora o outro está também no lugar que o gato estava, o passarinho, outra hora o passarinho está no lugar do gato, e assim vai. Esta troca de lugar. Então, essa importância dessas locuções, dessas circunstâncias de lugar para essa brincadeirinha entre, não é gato e rato, mas entre o gato e o passarinho, né? O passarinho se defendendo do gato. Então, esta foi nossa aula, né, de hoje. Então, a gente aprendeu sobre advérbio e locução adverbial. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.